Eu vejo uma ligeira diferença entre o profeta do Velho Testamento com o profeta do Novo Testamento, né? O ofício é totalmente diferente. O profeta do Velho Testamento, ele de fato, ele era a boca de Deus, né? Assim diz o Senhor. Era essa maneira dos profetas profetizarem no Velho Testamento. Era infalível a palavra de um profeta de Deus, era a infalível palavra de Deus. Por isso, quando eles vão profetizar, você vai ver, assim diz o Senhor. No Novo Testamento, isso muda absolutamente. Você vai em 1 Coríntios 14, 29, se não me falha a memória, Paulo vai dizer que o profeta pregue e a igreja vai julgar o profeta. Rapaz, você percebe como mudou totalmente? Porque se no Velho Testamento o profeta era a boca de Deus, Israel não podia julgar o que o profeta estava profetizando. Se Jeremias falou assim, diz o Senhor, é Deus falando e acabou. No Novo Testamento isso não existe mais. O profeta vai pregar e a igreja vai julgar. Mas se a igreja vai julgar, por que a igreja vai julgar o profeta? Porque o profeta pode estar certo, como pode estar errado. Mas se a igreja vai julgar com base no quê? Eu só posso julgar com base em algum parâmetro. E o parâmetro que nós temos agora, o Jean colocou muito bem, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Então, agora, nós no Novo Testamento, nós na dispensação da graça, nós temos a palavra. Então, o que um profeta tem que pregar? O que é uma profecia do Novo Testamento? Falar de acordo com os oráculos de Deus. E eu, como igreja, faço o quê? Julgo você. Com base no quê? Na Bíblia. Se tiver enquadrado no Evangelho, na palavra de Deus, você é um profeta de Deus. Se você pregou algo contrário à Bíblia, pode fazer chover milagre, como dizia Lutero. Pode fazer chover milagre. Se não está de acordo com os oráculos de Deus, você é um falso profeta. Então, no Novo Testamento, você tem isso. Um profeta é aquele que prega a palavra de Deus. E eu vou julgar o profeta de acordo com a palavra de Deus. Se tiver em consonância com a teologia bíblica, aceita, é Deus falando. Se foge ao contexto bíblico, a teologia bíblica, rejeita esse profeta. Só um adendo aqui, rapidinho. Inclusive, nem os próprios apóstolos fugiram dessa responsabilidade, né? Você vai ver o próprio apóstolo Paulo falando, né? Olha, aliás, voltando um pouquinho atrás, Jesus Cristo, como homem, deu autoridade às Escrituras. Isso é muito interessante. Jesus, ele vai falar, olha, se eu testificasse de mim mesmo, meu testemunho não seria verdadeiro. Existe um outro que testifica de mim. Aí, no mesmo texto, ele vai falar, olha, as Escrituras de mim testificam, né? Ou seja, Jesus, quando esteve aqui, tudo que ele falava a respeito dele mesmo era verdadeiro, nas palavras do próprio Jesus, porque comprovava alguma verdade das Escrituras. Ou seja, é muita prepotência deste Ministério da Comunicação Cristã no Brasil, quando eles falam, olha, vocês não podem questionar a palavra do público, né? Olha, são maiores do que Jesus, por acaso? São maiores do que Paulo? Paulo fala justamente isso, fala, nós pregamos o Evangelho, vocês compararam, vocês viram que está de acordo com a Escritura. Os crentes de Bereia lá faziam isso, né? Lucas falou, vocês são mais nobres do que aqueles que não compararam. Por quê? Porque se eles fossem falsos profetas, teriam caído no engano, né? Uma vez que eles já creram no Evangelho tendo comparado, agora Paulo vai falar à igreja dos Gálatas o seguinte, ó, agora ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, preguemos um outro evangelho, seja considerado maldito. Então, quando a pessoa já chega falando, não questiona o que eu estou falando, porque senão você fala contra o ungido de Deus. Sai fora, porque isso não existe no Novo Testamento. Ô, Jean, essa é a característica de um falso profeta. Não me julgue. A partir do momento que eu falo para você uma coisa e você tem que receber isso como palavra de Deus e eu proíbo você de me julgar, essa é uma característica de que eu sou um falso profeta. Porque todo homem bíblico cristão, ele vai dizer, por favor, analise o que eu estou falando, vê se o que eu estou falando está de acordo com as Escrituras. Perfeito. Pois eles colocam esse medo na gente, né? A gente vê ali em 3 de João 19, 20. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só abrir aqui para mim ver essa passagem aqui. A mania que eles têm de ficar colocando medo, né? É a voz de Deus, é o Espírito Santo, vai conversar com o Espírito Santo. E você vê aqui, ó.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, eles têm um esforço, né? Um esforço grande para poder fazer as pessoas aceitarem tudo aquilo que eles falam, sem contender e sem expor isso para externamente das paredes da igreja de alguma forma, né? Com o advento do culto online, isso não foi mais possível. Eles não têm mais esse controle de manter aquelas pessoas presas sobre esse aspecto do medo, né? Ah, você não pode falar porque agora todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo de forma muito clara. Pode falar. É interessante que eles mantêm o povo numa ignorância bíblica, o que favorece muito o florescimento desses falsos profetas e o fortalecimento deles. Porque uma vez que o povo tem conhecimento da Bíblia, esse assunto que nós estamos falando aqui, ele é elementar, ele é básico. Né? Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento bíblico, ele sabe que um pregador deve ser julgado. Mas a congregação é uma artimanha maligna dela, que dá muito resultado, é você mantém o povo na ignorância, né? É quase igual à Igreja Católica, que as missas eram em latim. Né? Você fazia em latim, o povo não entendia absolutamente nada, e você implementava na igreja o que você queria. Né? Guardando as devidas proporções, é a mesma coisa que acontece dentro dessa seita congregação cristã. O povo vive na mais absoluta ignorância, é mantida com esse misticismo de milagres, sinais e pregações que Deus cumpriu, que na verdade é uma bobagem, né? Que coisas elementares, os camaradas pregam uma profecia totalmente genérica, financeiro, saúde, problema familiar, e todo mundo tem esse tipo de problema, se não é um, é outro. Ele faz aquelas profecias totalmente genéricas, né? Aquilo de alguma forma, e é muito interessante, eu vou fazer um vídeo mais tarde sobre isso, você já vai preparado, Deus vai falar com a minha alma, ou seja, você já está mentalmente preparado para aquilo, você ignora tudo aquilo que não falou com você, e quando sai uma frase que identifica com a situação que você está passando, você abraça aquela ideia e fala, Deus falou comigo, né? E esse engano se perpetua, tudo embasado no quê? Na ignorância bíblica. Tudo começa daqui. Por isso que, para mim, o problema da CCB, a raiz do problema é, eles abandonaram o estudo da palavra de Deus. A partir daí, meu irmão, você enfia qualquer coisa nesse povo. A eficácia da congregação, até o Isaac, se depois se quiser explorar essa parte aí, ele está fazendo uma série nesse sentido, né? A série do ilusionismo. O trabalho deles é muito bem pensado da forma de levar as pessoas a aceitarem essa história. E se você for analisar, praticamente, ali não tem nascido de novo, né? Todo mundo é morto. Eles jogam a verdade fora, como justamente esconder a cruz de Cristo. Ao contrário do que o apóstolo Paulo sempre fala, para a gente lembrar da cruz, para a gente lembrar o tanto que nós somos pecadores, o tanto que Deus odeia, abomina o pecado, o tanto que ele nos amou, né? A cruz de Cristo, ela mostra tudo isso. Só que naqueles filmes, né? Levando o paralelo naqueles filmes de terror do exorcismo, quando você chega com a cruz de Cristo, o demônio repele, xinga, esbraveja, grita, né? E quer que aquela cruz saia de perto de você. É a mesma coisa quando você chega com o evangelho. Eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais, né? Falando dessa live e também daquela entrevista que você fez lá, daquela live que você fez com o ex-cooperador de jovens. Aí teve uma irmã que veio e falou para mim, você tem que orar. Jesus não veio para julgar ninguém. Ninguém vai julgar ninguém. E outra, você acha que a igreja é falsa? Aí mandou aquele post, né? Aquele post que até o Bruno, do canal Fora da Caixa, ele postou da revista. Ela mandou a reportagem daquela revista para mim, para validar a igreja. Tipo, a maior orquestra do mundo,
tantos milhões de convertidos e a Receita Federal valida como a igreja mais honesta. Quer dizer, meu Deus, ela não teve nenhum trabalho de me tentar mostrar através das Sagradas Escrituras que eu estava errado, não. Para ela eu estava errado porque uma revista publicou que a igreja era uma das melhores igrejas. Eu ainda estava brincando com a minha mãe recente, eu falava assim, quando eu era criança, eu estava congregando na igreja, e vinha aquelas palavras, eu cheguei a questionar, por que será que a congregação é a porta estreita, né? Eu olhava meus amigos na escola, tudo indo para condenação, e só eu salvo, aquilo me incomodava, né? Eu queria que eles entrassem. Mas na época, assim, na minha cabeça de criança, era a porta estreita. Uma, a doutrina muito apertada, rígida demais, e outra, né, geralmente, realmente são poucos salvos, né? Muitos chamados, mas pouquíssimos escolhidos. Então, como tem pouca congregação, vai ser difícil para esse povo ver a congregação, então vai ser pouca gente salva. Na minha inocência infantil é isso. Só que nem isso, você vê que o povo não presta atenção. Hoje a congregação cristã é a segunda maior igreja evangélica do Brasil. É a igreja que mais cresce, a maior orquestra do mundo. Mas que porta estreita que é essa que entra tanta gente assim? Parece que essa porta é meio larga, né? A segunda maior igreja, tanto de membros, e esse pessoal simplesmente ignora, enfim, não tem embasamento bíblico e eles sempre estão se escorando em coisas secundárias que não tem importância nenhuma. Ah, minha igreja é verdadeira por causa do véu, igual você já abordou, por causa do ósculo santo, né? E a gente está abordando esse tema do falso profeta porque as mesmas características que você vai ver, eu estou fazendo um estudo de Apocalipse, o que vai levar à apostasia é justamente o falso profeta, porque ele vai propagar um falso ensino, que é o falso evangelho que nós já abordamos aqui em lives anteriores. Então, assim como o falso profeta nem sempre é aquele que profetiza e não cumpre, não, ele fala, só que ele vai falar das coisas pessoais, da coisa do coração do homem, aquilo vai cumprir e ele vai conseguir alimentar uma pessoa de tal forma que essa pessoa não vai lembrar de Cristo, não vai lembrar da cruz de Cristo. Ele não está preocupado com a salvação dele, ele está preocupado em ter todos os anseios e as necessidades dele atendidas. Então, esse falso profeta, ele vai fazer de tudo para alimentar essas almas, mesmo que seja genérica, mas alguma coisa, igual o Fernando falou. Eu mesmo já busquei palavra, eu chegava lá, precisava de uma resposta. Aí você busca sinal em tudo, né? Aquele misticismo. Será que um hino, você presta atenção na letra, toca, fala aquela frase, né? Ah, não falou, quem sabe o testemunho, né? Vai passando o culto, aí, na oração, Senhor, na oração o irmão vai ter que falar aquela frase, fala, irmão, fala, o irmão não falou na oração, aí vem no testemunho, quem sabe no testemunho, agora vai falar, não falou, né? E qualquer coisa, né? As pessoas não veem, mas qualquer coisa, por irmão da congregação, é sinal de confirmação de Deus falou. Deus falou através do testemunho, Deus falou através daquela palavra de oração, Deus respondeu. Uma vez eu fui buscar a confirmação para um casamento, eu estava esperando, né, vir falar, a noiva, a escolhida, a eleita, falou, eu vou abrir essa porta, e essa porta que eu abro, ninguém fecha. Confirmou! Não falou nada de casamento, não falou nada de nada, mas, né, confirmou. E a gente vê, eu estava vendo o irmão, a irresponsabilidade desses falsos profetas, né? E também a cegueira espiritual de quem está dentro da congregação. Por exemplo, quando alguém profetiza, lá o profeta da congregação solta a profetada, e aquela pessoa pega e a vida dela se torna uma desgraça por causa daquilo, a culpa é dela que pegou a palavra de outro, né? Pegou a palavra de outro, essa não era para você, desgraçou a vida da pessoa, pegou, não era para você. Ué, mas, peraí, então como que eu vou saber que é para mim que é você? Ah, irmão, você tem que distinguir com o espírito. É um malabarismo, a pessoa chega lá louca, aí fala com a necessidade dela, digamos assim, ela pegou aquilo, desgraçou a vida dela, fez ela perder o emprego, fez o casamento desandar, porque ela se agarrou, né? Ele narrava o seguinte fato, olha o tamanho do absurdo. A coitadinha da irmã era amaziada com o marido dela há muitos anos. Isso o irmão Alexandre lá falando. Aí ela
com 2 filhos já, de idade de 10, 11 anos, congregou, e o marido não queria saber de igreja. Congregou lá essa coitadinha. Aí vem aquela palavra, né? Você tem que batizar, que senão você vai morrer, o último dia está chegando e não sei o quê, porque Jesus veio para separar o marido da esposa e não sei o quê, não sei o quê. Você tem que se salvar e não importa a sua família, olha para Cristo. Essa mulher, ela casou, ela batizou, e como ela estava em união estável e o marido não queria casar, e aí o marido falou, bom, se você quiser sair de casa, aí ela falou, bom, a palavra falou, olha só, a palavra falou que era para mim, né, seguir a Cristo e largar a família. Ela saiu de casa, e o marido não deixou ela levar os filhos. E essa irmã entrou em depressão profunda, e ela foi aconselhar-se com esse irmão Alexandre, do canal CCB. Sabe o que ele falou para ela? Ô, irmã, você é sem guia, hein? Não é assim que as coisas funcionam, não. Você deveria esperar, né? Conversar com os irmãos do ministério. E todo mundo sabe como é que funciona as profetadas da congregação. Se a pessoa falou que ia morrer, o cara ficou desesperado, a coitadinha da irmã ficou desesperada e se entregou no batismo. Aí vai falar aqui, não, você foi muito imprudente, meu irmão. Você deveria ter esperado, conversado com o irmão do ministério. Mas peraí, irmã, qual que foi a situação que você se amaziou? Aí ele quis jogar a culpa na irmã. Qual que foi a situação que você se amaziou? Você fez errado lá de trás, irmã. A culpa é sua, que lá de trás você amaziou. Você já trouxe essa confusão e agora quer jogar a culpa na santa palavra. Olha o nível dos mortos espirituais que estão dentro da congregação. Eles fazem de tudo para validar, para que essa palavra santa não caia por terra. Só que aí nós vamos entrar no segundo tema, que é a apostasia. Né? Se vocês quiserem falar alguma coisa ainda da falsa profecia, ou podemos chegar para diante? A Lu Vasconcelos fez uma pergunta ali, se a raça de víbora estava se referindo aos falsos profetas. Não, João Batista, quando ele usou esse termo raça de víboras, ele não estava se dirigindo aos falsos profetas, né? A raça de víboras, ele estava falando mesmo dos homens. Nós somos raça de víboras, essa é a natureza humana, né? Mas tem algo muito forte sobre os falsos profetas, quando Jesus vai falar, por exemplo, a gente sempre vê pessoas citando esse versículo, né, Jean Isaac? O diabo veio para matar, roubar e destruir. É verdade, o diabo ele mata, rouba e destrói. Mas quando Jesus fala que ele veio para matar, roubar e destruir, Jesus não está falando do diabo. Jesus está falando de falso profeta. Então essa ideia que o diabo veio para matar, roubar e destruir, o diabo faz isso mesmo, mas Jesus está falando dele. Jesus está falando de falso profeta. Olha que coisa terrível. Então, você vai ver, ao longo da história do cristianismo, o cristianismo nunca teve um inimigo pior do que falsos profetas. Fernando, e o que ele está roubando das pessoas? O que esse falso profeta está roubando das pessoas? Mas ele rouba desde de saúde, vida, até o evangelho que resulta na salvação final da pessoa. Então, por exemplo... Ele roubado a salvação das pessoas. Ele rouba tudo. Por exemplo, uma igreja que não prega o evangelho, né? Um camarada que está num púlpito e não prega o evangelho de Jesus Cristo, ele é um falso profeta. Esse camarada, uma vez que ele não prega o evangelho de Cristo, ele roubou das pessoas o evangelho. E essas pessoas, por não ouvir o evangelho, elas não podem crer, porque a fé vem pelo ouvir. Uma vez não crendo no evangelho, elas estão condenadas. Então, quando você vai para uma igreja, para uma congregação cristã, achando que é uma igreja cristã, chega lá, você não ouve o evangelho de Jesus Cristo, essas pessoas acham que estão indo para o céu e elas estão caminhando para a condenação. Porque a única maneira delas serem salvas é ouvindo o evangelho e crendo na palavra da verdade. Mas esses falsos profetas não pregam a palavra da verdade, não pregam o evangelho. E se dizem cristão. E aquela massa que acompanha esses falsos profetas acredita também que são cristãos, porque faz parte de uma igreja que se diz cristã. E essas pessoas vão se deparar com a condenação eterna. Então não tem nada mais destruidor do que um falso profeta. É por isso que a história da igreja, desde o tempo apostólico até os pais apostólicos, os reformadores, e nós, no nosso tempo, o cristão está fazendo o quê?
batalhando pela fé. E o que é batalhar pela fé? É expor falso profeta, é rejeitar falso ensino, é pregar a verdade, é rejeitar falso ensino, é expor falso profeta. A história do cristianismo roda em torno disso. O maior inimigo que os cristãos têm são os falsos profetas. E entenda que falso profeta não é aquele que prometeu uma casa para você e a casa não veio. Falso profeta é aquele que prega um evangelho estranho às escrituras. Aí você tem lá os montanistas, você tem os gnósticos, você tem os fariseus, você tem uma série de falsos profetas ao longo da história que eles vêm distorcendo. Ora, eles atacam o Espírito Santo, ora, eles atacam a pessoa de Jesus, ora, eles atacam o Deus Pai, ora, eles atacam o modelo de culto. Cada momento, eles estão distorcendo alguma coisa central da palavra de Deus. Ora, eles atacam os homens, diz que os homens não são maus, os homens não são pecadores, o homem é naturalmente bom. Ora, eles dizem que o Jesus não é Deus. Ora, eles dizem que Jesus não se fez carne. E cada momento da história, esses falsos profetas estão inventando algo que distorce, destrói o evangelho e rouba a salvação das pessoas. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.